assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. No versículo 11 diz, a parte B, logo está desfeito o escândalo da cruz. E por que eu repeti o versículo 11? Porque eu gostaria, dentro dessa palavra, irmãos, começar meio que de trás para frente. Começar lá no versículo 11, falando sobre o escândalo da cruz. Depois nós voltamos lá para o versículo 1 em diante. Tá? E quando eu separei a questão do escândalo da cruz, é porque, de verdade, irmãos, um dos maiores temores para a igreja de hoje é que fiquemos entediados com a cruz de Cristo. E realmente esse fato me preocupa, que a falta de menção a Cristo e esse crucificado esteja levando muitos cristãos professos a dizerem a si mesmo que sabe tudo sobre Jesus morrer na cruz pelos meus pecados. Mas vamos para outra coisa. Há algumas semanas atrás eu preguei mais ou menos sobre isso. As pessoas acham que elas querem, vamos além do básico e vamos lidar com questões teológicas maiores. Porque elas têm que a cruz não é de vital importância para compreendermos o Evangelho. E eu acredito firmemente que Satanás está determinado a tentar nos destruir, mas ele já se satisfará em apenas fazer com que percamos a nossa perplexidade a respeito de Cristo e esse crucificado. Não se para pensar mais por que Cristo foi crucificado e da maneira que foi crucificado e por que as coisas aconteceram daquela maneira. Trazer essa perplexidade à nossa vida para compreendermos o Evangelho e compreender que muitas coisas que o Evangelho mostra e fala e prega são paredes. São paredes. E tal perda dessa perplexidade geralmente começa no púlpito e rapidamente atinge os corações e as casas dos que estão sentados ao banco para ouvir. E quando os pastores deixam de pregar sobre a cruz ou mencionam isso apenas quando necessário, o povo de Deus pode facilmente começar a ver a cruz como um assunto superficial que só precisa ser considerado ocasionalmente. No dia da Páscoa, no dia de ceia, e olha lá ainda. Porque falar a cruz parece algo negativo, né? Falar de morte. E Jesus morreu na cruz por amor a você. Imagine, se ele foi capaz de morrer na cruz por amor a você, imagine o que ele não vai fazer por você nessa vida aqui para que você fique feliz.
porque ele quer sua felicidade. É isso que dizem. Sem realmente falar o que é a felicidade. Todos os cristãos professos sabem que a cruz é importante, mas muitas vezes falhamos em compreender o significado pleno dela. Que a cruz não está apenas no coração da nossa fé, mas abrange toda a existência da nossa fé, da nossa vida e da nossa adoração. E para que possuamos uma teologia da cruz adequada, a realidade de Cristo e esse crucificado deve nos possuir em tudo que acreditamos, em tudo que fazemos. A cruz não deve estar apenas no topo da nossa lista de prioridades teológicas, ela deve estar no centro. Ela deve estar no centro de todas as nossas prioridades teológicas. Se ficamos entediados com a cruz de Cristo e se perdemos nossa perplexidade por Cristo, esse crucificado, rapidamente nós começaremos a perder a inteireza do que é a doutrina e prática cristã. Então, qual que é a questão? Por que é que muitos cristãos não ouvem muito sobre a cruz de Cristo? Por que é que alguns pregadores não se aprofundam na teologia da cruz? Alguns pregadores não gastam muito tempo abordando a cruz porque, se fizerem, eles terão que falar sobre o pecado, sobre a ira de Deus, a santidade de Deus e a condenação eterna de Deus ao inferno para todos aqueles que não se arrependerem aos pés da cruz. E aí ficam com doutrininhas de homens, e por isso que eu usei o texto de Gálatas. Se falharmos em entender do que Deus está nos salvando, que é da sua ira, do juízo e do inferno, nunca entenderemos sua misericórdia. Se não formos confrontados com a miséria de nosso pecado, não seremos de maneira nenhuma saber o que é o prazer de descansar em sua maravilhosa graça. Saber o prazer de descansar em sua maravilhosa graça. Por isso somos presas fáceis para os falsos mestres e profetas. Pois somente quando entendemos que nós, em nosso pecado, colocamos Jesus na cruz, é que podemos começar a ver que Deus fez por nós na cruz. E voltando a Gálatas capítulo 5, versículo 1, você percebe que Paulo tinha acabado de argumentar com os cristãos da Galácia que eles eram filhos de Abraão, não da mulher escrava, mas sim da livre. Isso você vai ler nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores. Eles eram filhos de Sara e não de Agar. Eram filhos da promessa e não escravos da lei. E quando você entende isso, irmãos, que éramos escravos antes de Cristo, e para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Antes de Cristo nos libertar, éramos escravos do diabo, da carne e do mundo. Vivíamos escravizados na coleira do pecado. Estávamos na potestade de Satanás, na casa do valente, no reino das trevas, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Éramos filhos da ira, conforme fala em Efésios capítulo 2, versículo 2 em diante. E Paulo, por isso eu trouxe de trás para frente, fala que se você não compreender isso, se não é isso que é pregado, se não é a graça que é pregada, você acaba com o escândalo da cruz. A cruz, para os meritórios, ela não tem um sentido. Ainda não foi tudo consumado. Fomos libertados por Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E não alcançamos nossa liberdade por nós mesmos. Não alcançamos a nossa liberdade por nós mesmos.
Não fomos libertados por causa da nossa obediência à lei. Não fomos libertados por nossa obediência a alguma coisa que alguém tenha falado para você e eu fazer. Nossa liberdade foi uma obra de resgate realizada por Cristo no escândalo da cruz. Foi Ele quem nos arrancou do império das trevas. Foi Ele quem quebrou nossos grilhões e despedaçou nossas cadeias. Foi Ele quem nos libertou do pecado, da morte, do inferno. Em Cristo somos livres, verdadeiramente livres, livres não para pecar, mas para cumprir a vontade de Deus. Essa história, eu sou livre, posso fazer o que eu quiser, inclusive pecar, porque se uma vez salvo, sempre salvo, eu posso sair do pecado. As pessoas que falam isso, elas realmente, elas não são convertidas, elas não nasceram de novo e sabem nada do Evangelho. Só conhecem o Evangelho meritório, mais nada. Porque ela não consegue enxergar a sua própria miséria. E se você não consegue enxergar a sua própria miséria, você acha que Jesus morreu na cruz porque você aceitou Ele, e por você ter aceitado Ele é que a obra faz sentido na sua vida. E de alguma maneira você fez alguma coisa de bom ou de boa para que Cristo olhasse para você e falasse assim, me aceita, vai. Por um apelo de algum pastor dizendo que sua vida vai melhorar. Aí você nunca está livre para cumprir a vontade de Deus. É Deus que está aqui para cumprir a sua vontade. É isso que o Evangelho da lei ou das obras demonstram. Se você pegar os escravos na antiguidade para elucidar esse assunto, um escravo podia ser comprado no mercado de escravos unicamente para continuar seu serviço sob um novo proprietário, ou seja, não era resgatado para a verdadeira liberdade. O que acontece hoje, irmãos? Os escravos, que nós nascemos escravos, acho que isso não tem como negar em nenhuma parte da teologia, só que você sai de um lugar, você era escravo de um mundo, abre e fecha aspas para isso, um escravo do Satanás no mundo, e passa a ser escravo de uma denominação, passa a ser escravo de dogmas de igreja, passa a ser escravo de que se eu fizer isso ou aquilo, Deus vai fazer aquilo ou aquilo outro para mim. Passa a ser escravo de um joguinho. E assim também pensavam alguns escribas que Deus havia resgatado os israelitas do Egito, não para serem seus filhos, mas seus escravos. Não era essa a interpretação do apóstolo Paulo. O que Paulo falava é o seguinte: Deus nos libertou para a verdadeira liberdade. E de fato somos livres em Cristo Jesus. Mas é o que eu vejo em muitos lugares, que as pessoas não são livres em Cristo Jesus. Elas vivem oprimidas. Elas vivem oprimidas por regras de denominações de igreja, dogmas de homens. E elas se permitem a estar debaixo dessas regras. É o que Paulo vai nos falar, que nós vamos ver aqui. E se você vê Jesus Cristo como libertador, a conversão como o ato de emancipação e a vida cristã como vida de liberdade, essa liberdade cristã é a liberdade de consciência, a liberdade da tirania da lei, da luta terrível para guardar a lei com a intenção de ganhar o favor de Deus. Quantas pessoas ainda acham que ela cumprindo regras de denominações ou de campanhas, elas vão ganhar, elas vão ser merecedoras do favor de Deus. Elas não entenderam nada o que é graça. Elas não compreenderam o escândalo da cruz. Elas não têm essa compreensão, são escravas. É a liberdade da aceitação divina e do acesso a Deus por intermédio de Cristo. Somos livres porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Capítulo 3, versículo 13. O escândalo da cruz.
porque Cristo anulou o poder da lei, até onde ela nos mantinha sujeitos ao juízo de Deus, sob pena de morte eterna, e também porque Cristo nos resgatou da tirania do pecado de Satanás e da morte. E o que nós precisamos fazer agora é manter a nossa liberdade em Cristo. O apóstolo Paulo vai falar: permanecei, pois, firmes. Nossa liberdade é sempre espreitada. Muitos inimigos tentam convencer-nos de que ainda somos escravos. Os crentes da Galácia haviam sido libertados da escravidão do paganismo, se você ler o capítulo anterior, 4, etc., e dos rudimentos do mundo. Mas agora estavam tornando-se novamente escravos do legalismo. Hoje pessoas estão se tornando novamente escravos desse legalismo, se não do legalismo da lei, de uma obediência cega a doutrinas humanas, a dogmas humanos, a preceitos de homens. Nós precisamos vigiar para que nossa liberdade não seja arrancada de nós. Nós não podemos colocar nosso pescoço na coleira do legalismo. Nós não podemos colocar nosso pescoço na coleira de uma religião, de doutrinas de homens em denominações, onde alguns acham que realmente a salvação se encontra na denominação dele, que a graça é a denominação dele. E que se ele seguir tudo que o pastor, ou o gidão, o apóstolo, o bispo, sei lá o que, falar lá em cima de um palanque, que chamam de púlpito, ele encontra o céu, a porta do céu. Não podemos colocar novamente, irmãos, o nosso pescoço na coleira do legalismo religioso, como queriam os judaizantes. E ainda tem os judaizantes de hoje, que continuam colocando coleira no pescoço das pessoas. Tem os judaizantes, tem os meritórios. Não podemos viver como escravos na casa do Pai, como propôs o filho pródigo. Nós somos livres. Se permitirmos que os homens escravizem nossa consciência, seremos despojados de uma bênção inestimável e, ao mesmo tempo, insultaremos a Cristo, o autor da liberdade. Eu, há alguns anos, venho na rádio pregando, sem anunciar a igreja, irmãos, tentando fazer o papel apenas de falar sobre Cristo, para que você, cada vez mais, os apaixonados por Cristo, se entreguem mais, leiam a palavra de Deus, orem na pessoa de Cristo, confrontem tudo que vocês ouvem através da palavra de Deus, através de oração, pedindo discernimento. Você ser liberto por Cristo é uma bênção inestimável, porque Cristo é o autor da liberdade. Se você entender o que é a árvore, o carvalho, quando ela prende as raízes aos chãos, ela não prende somente para resistir contra a tempestade, mas também para extrair o alimento do solo. Para se defender contra tentativas de subjugação, é necessário a incessante prática da liberdade a partir de Deus. A liberdade veio a partir de Deus. É Deus que nos libertou. Desde o povo lá dos hebreus, como foi libertado por Deus, a nós, gentios. E se você pegar aquela palavra, permaneceis firmes, é a ideia de um soldado no meio do campo de batalha que, em vez de fugir, oferece forte resistência ao inimigo e o vence. E é muito triste constatar que alguns cristãos se assustam com a liberdade que possuem na graça de Deus. E como se assustam? Por isso que o verdadeiro amor lança fora o temor.
O temor é o princípio da sabedoria, e o verdadeiro amor lança fora esse temor, porque a graça de Deus, ela nos assusta. O amor de Cristo nos constrange. Por isso procuram uma comunhão legalista e ditatorial na qual deixam outros tomar decisões por eles. É como adultos que voltam ao berço. É como adultos que voltam para a casa dos pais. Porque é mais fácil eu entender de que eu fazendo alguma coisa, Deus vai me recompensar, porque é a ideia do mérito. Fica mais lógico, né? Se eu dei 1.000, Deus vai me recompensar com 10.000, é mais lógico. O Alexandre não deu nada, Deus não pode dar nada para ele, porque se ele não deu nada, 0 vezes 0 é 0. E não entende que é a graça? Você deu 1.000 e eu não dei nada? Você não merece porque você deu 1.000, e eu também não mereço porque não dei nada. Se Deus te recompensar com 10.000, é pela graça. E se Deus não me deu nada, é pela graça também. E se você que deu 1.000 não receber nada, e eu que não dei nada receber 10.000, é pela graça. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, e aí, como você está? Eu estou melhor do que eu mereço. Eu estou vivo pela graça. Quando você compreende a enormidade dessa graça, ela te humilha demais. A graça não dá lugar para soberba. Ela não tem como. Ela não divide méritos com nada. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie diante dele. Então os legalistas, os meritórios, são aqueles que deixam as pessoas tomar decisões por eles. E o que nós não podemos fazer é se sujeitar-nos outra vez à escravidão. E não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Cristo não nos libertou a fim de que nos tornássemos novamente escravos. E os crentes da Galácia estavam sendo persuadidos pelos falsos mestres a voltar da graça para a lei, do evangelho para o legalismo, da liberdade para a escravidão, da cruz de Cristo para os ritos judaicos. O que você enxerga hoje? Eu enxergo muitos crentes oprimidos, escravos, infelizes. Sabe por que eles são infelizes? Porque eles não conseguem nem servir a Cristo e nem ao mundo. Porque se eles conseguissem servir pelo menos ao mundo, estivessem fazendo as coisas que eles gostassem de fazer, eles iam ter uma alegria momentânea e falsa. Mas não conseguem porque estão presos numa religião. Elas servem Cristo não por amor, mas por medo ou por interesse. Porque o amor é a verdadeira liberdade. Quando você ama, não há peso. Eu não sirvo a Cristo por coisas, nem com medo de ir ao inferno. Eu sirvo a Cristo porque eu o amo, porque Ele me amou primeiro, porque Ele me resgatou, sem eu compreender nada, porque Ele fez isso. A única coisa que eu tenho certeza é que eu não merecia. Outra coisa que eu tenho certeza é que eu não sou melhor que ninguém, eu sou muito pior do que a grande maioria das pessoas. E porque Cristo me escolheu, eu não tenho a mínima ideia. O que eu posso fazer é me prostrar em agradecimento, dizendo: a tua graça me basta, ó Deus. A tua graça me basta. Aquele povo já havia saído da escravidão, da idolatria. Agora estavam agora voltando à escravidão do legalismo. O apóstolo Paulo disse lá no concílio de Jerusalém que esse jugo era insuportável, lá em Atos capítulo 15, versículo 10. E essa ideia do jugo é uma metáfora apropriada para a servidão, porque um animal com o jugo não tem alternativa senão se submeter à vontade do seu dono. E quando você está no legalismo, quando você está na lei, na obediência
a normas e regras, o apóstolo Paulo mostra-nos que você está vivendo fora da esfera da graça. Ele refuta com veemência a ideia de uma salvação realizada em parte por Cristo e em parte pelos esforços humanos. Toda religião meritória, toda religião onde coloca o homem, que nós chamamos de sinergismo, que é o homem tem participação naquilo que acontece na obra de Deus, apesar deles negarem, é verdade, eles acham que o homem tem participação. De algum momento, em alguma parte, lá na frente ou não, na presciência de Deus, Deus viu alguma coisa boa no homem, por isso que ele escolheu. Ele escolheu porque sabia que você ia escolher ele. Então é obra. Se de alguma maneira Deus sabia que você ia escolher ele e ele colocou isso como parte da sua salvação, você tem mérito na sua salvação. É esforço humano. Um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. Eu vou repetir, irmãos. Um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. A obra de Cristo na cruz foi completa, cabal e suficiente. É por isso que eu trouxe de trás para frente. A obra de Cristo foi completa na cruz do Calvário. Acrescentar o esforço humano ao sacrifício de Cristo como base para a nossa salvação é uma afronta à graça de Deus. E Paulo usa nesse texto, no versículo 2, 3 frases para descrever as perdas que o cristão sofre quando deixa a graça e se volta para a lei. Interessante. Cristo de nada vos aproveitará. Está obrigado a guardar toda a lei. Está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Isso nos leva à triste conclusão. Da graça decaístes. No versículo 4. E eu quero chamar a atenção para esses 3 pontos que Paulo fala, porque é importante para nós entendermos. A salvação pela lei anula o sacrifício de Cristo. Paulo fala, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que Paulo está querendo nos dizer? Que se a circuncisão for uma necessidade para a salvação, a obra de Cristo seria insuficiente, e assim não teria então proveito para aqueles que confiam na circuncisão. Colocando essa questão em outros termos, irmãos, os gentios que se submetem à circuncisão estão realmente se submetendo a um sistema legal, da qual Cristo os libertou. Porque a verdadeira circuncisão vem do coração. E com isso desfazem a sua obra e, de fato, anulam a mensagem essencial do Evangelho. E conforme os falsos mestres insistiam, a circuncisão não era simplesmente uma operação física, nem um rito cerimonial, mas um símbolo teológico. O que você percebe hoje que são colocados ao meio evangélico alguns símbolos teológicos. Um sincretismo religioso, uma mistura religiosa, um ecumenismo totalmente infiltrado no Evangelho. Eles querem aproveitar o símbolo teológico de outras religiões e imputar isso ao Evangelho, a Cristo, dizendo assim, o que importa é o meu coração. E que, na verdade, é uma mensagem que em todos os caminhos levam a Deus. É isso. Que representava um tipo especial de religião, isto é, a salvação por meio das boas obras em obediência à lei. E não é isso que ensinam nas igrejas hoje, irmãos? Uma obediência a uma lei ou não, ou um dogma religioso. E o lema dos falsos mestres era, se não vos circuncidar de segundo o costume de Moisés, não poderia ser salvos.
lá em Atos 15. E quando eu falo da lei, e as pessoas falam, não, agora, se você pegar o Sermão do Monte, eu quero conhecer um só que consegue guardar o que Jesus falou ali. Um só, você não precisa me apresentar dois, me apresenta um só. Até porque o capítulo 5 de Mateus vai dizer que sede vós perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. Me apresenta um só, não precisa dois. Então, todos aqueles que acham que guardam, que têm a obediência, que eles conseguem obedecer, são legalistas, que estão, na verdade, na força do seu braço. Eles estavam declarando que a fé em Cristo era insuficiente para a salvação. Moisés precisava concluir o que Cristo havia começado. E não é isso que as pessoas pregam hoje? Usam o Velho Testamento como doutrinas? Usam versículos totalmente de contexto e pegam o Velho Testamento e aplicam no Novo Testamento para fazer os seus atos proféticos, atos patéticos. Não é isso que fazem? O que eles estão declarando é a insuficiência da obra de Cristo. É isso que eles estão declarando. Se você precisa acrescentar alguma coisa, fazer alguma coisa, a realidade é uma só. Você não precisa de Cristo. Você está no seu mérito. Porque se você fez, é porque você mereceu. Se Deus fez por você, é porque você fez para Deus. Então a salvação pela lei anula completamente a graça de Deus. E se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Se a justiça é para aquilo que você faz, se a justiça de Deus é aplicada naquilo que você, na sua obra, no que você fez, na sua obediência, no que você cumpriu, Cristo morreu em vão. São as feridas de Cristo que nos trazem vida, e não a remoção do prepúcio, não o cumprimento de regras. É a morte de Cristo na cruz que nos salva, e não uma cirurgia em nossa carne. E não o sofrimento da carne, de você bater, de você se mutilar. Os crentes da Galácia estavam sendo constrangidos pelos falsos mestres a se circuncidarem. Ceder a essa pressão, entretanto, era apartar-se de Cristo e viver completamente seus benefícios da cruz. E é interessante, irmãos, que os falsos apóstolos não negavam a Cristo, nem desejavam que ele fosse totalmente colocado de lado, mas eles faziam tal distinção entre a graça de Cristo e as obras da lei, que não restava mais do que uma meia salvação por meio de Cristo. O apóstolo Paulo argumenta que Cristo não pode ser dividido desse modo e que ele de nada aproveitará a menos que seja aceito em sua totalidade. A realidade é uma só, irmãos. Cristo não aceita 99% da nossa entrega. Ou nós entregamos tudo ou não entregamos nada. Ou confiamos plenamente na obra de Cristo ou nada. Não tem como você confiar 100% na obra de Cristo ou 90% na obra de Cristo, 10% na sua obra, 99% na obra de Cristo e 1% na sua obra. Não. A salvação pela lei exige obediência total à lei. Todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Paulo só não dirige as igrejas como abre e fecha aspas para isso, uma massa, ou as congregações da Galácia, uma por uma, mas a cada membro individual e pessoalmente. Abandonar o caminho da graça para seguir o caminho da lei e entrar por uma estrada cujo destino final é a condenação. Não porque a lei seja má, mas porque o homem é pecador. Não é possível ser salvo parcialmente pela graça e parcialmente pela lei. Escolhemos um caminho ou outro. Pelo caminho da graça, somos salvos pela fé em Cristo, independente das obras. Pelo caminho da lei, precisaríamos ser absolutamente perfeitos para entrarmos no céu. É isso que Jesus vai falar lá no Sermão do Monte.
Depois dele falar tudo aquilo que ele fala para você ser perfeito. Veja a sua total dependência de Cristo. Se você não for absolutamente perfeito, você não vai entrar no céu. Como não há justo nenhum sequer, como todos pecam por palavras, obras, omissões e pensamentos, o caminho da lei é a condenação e não de salvação. E conforme Paulo vai falando anteriormente, os falsos mestres haviam transformado a circuncisão num símbolo teológico. Para eles, esse rito passou a ser uma obra meritória e uma confissão da obediência à lei. Não tem como você aproximar da lei de uma maneira tranquila. Ou um comentário de Warren Webers interessante, porque quem propor viver sobre a lei deve guardar toda a lei, como fala Tiago 3:10, Tiago 2:9-11. Você imagina então que um motorista que passou deliberadamente num sinal vermelho, ele é parado, e aí o guarda de trânsito vai multar ele, e ele fala assim, não, mas veja bem, eu não mato, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu não sonego impostos, querendo justificar um erro, dizendo as coisas boas que eles fazem, que ele fez. Exatamente isso que os meritórios tentam fazer. Eu sou um pecador, eu faço tudo isso aí, ó. Eu faço isso, aquilo, outro, mas eu não faço um monte de coisa que outros fazem. Não tem como justificar. Se você vai viver pela lei, pela obediência, ou você guarda toda ela ou não. Para irmos para o final, a salvação pela lei desemboca em tragédia irremediável. De Cristo vos desligardes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. E pode parecer que o apóstolo Paulo aqui afirma que está em contradição com a doutrina da perseverança dos santos. Que a perseverança dos santos é uma doutrina não só bíblica, mas também muito prezada pelo apóstolo Paulo. Na verdade, não existe nenhum conflito aqui, que as pessoas falam, você vai decair da sua fé. O que Paulo está falando é sobre a perspectiva da responsabilidade humana. Que o homem é responsável, todos nós sabemos. A Bíblia deixa claro isso. E a Bíblia muitas vezes coloca na perspectiva humana, não na perspectiva de Deus. A Bíblia foi escrita para homens. Então, quando eu vejo as pessoas tentando defender esse texto como perda de salvação e etc., é na perspectiva da responsabilidade humana. Ou alguém tem dúvida que o homem tem responsabilidade? Quem pecou? Foi o homem. Então, a responsabilidade da queda é dele. Então, Paulo está falando sobre a perspectiva da responsabilidade humana. Então, viver sobre a égide da lei é viver fora da esfera da graça. Buscar a salvação pelos ritos da lei é desligar-se de Cristo e decair da graça. Não há salvação fora de Cristo, nem a parte da graça. Logo, não há salvação para aqueles que tentam alcançar o favor de Deus por meio de rituais da lei, por meio dos seus méritos próprios, por meio das suas escolhas. Fora de Cristo, todas as nossas escolhas são erradas. Na verdade, irmãos, o que é preciso é escolher entre a religião da lei e a religião da graça. O que você vai ter que fazer é escolher entre a religião da lei, a religião das obras, a religião do mérito próprio e a religião da graça. Entre Cristo e a circuncisão. Não podemos acrescentar a circuncisão ou qualquer coisa a Cristo como coisa necessária à salvação, pois Cristo é suficiente em si mesmo. Se acrescentarmos alguma coisa a Cristo, nós o perdemos. A salvação está em Cristo, somente pela graça, somente pela fé. É nessa linha que nós podemos entender que não se pode estar ao mesmo tempo em dois andares de um prédio. Não se pode servir a dois senhores. Quem escolhe o recinto da lei e da justiça pela lei retira-se da sua posição da graça.
o que é terrível, autoexclusão de Cristo. E nós vivemos na esfera do Espírito. Versículos 5 e 6. Quando nós olhamos para a frente, vemos um futuro em glória. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O crente não confia em si mesmo, nas suas obras ou na sua observância da lei para a sua salvação. E é pelo Espírito Santo, aguarda a esperança da justiça que provém da fé. Não trabalhamos pela nossa salvação, aguardamos a esperança da justiça, ou seja, aguardamos a glória por vir que nos é oferecida pela fé. E não é o que fazemos para Deus que nos garante o céu, mas é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Porque o céu não é um prêmio que merecemos, mas uma oferta que recebemos. Isso é graça. Graça. Não é uma conquista das obras, mas um presente da graça. O crente vive neste mundo com os olhos no céu, com os olhos fitados na eternidade. Vive um presente de dor. Vive um presente de dor, mas aguardando um futuro de glória. A esperança da justiça que aguardamos é a bem-aventurança eterna, o céu de glória e a herança imaculada. E para os falsos mestres, que é os versículos que vão seguir, Deus fala que há de vir uma condenação a eles. Se você seguir os outros versículos, de que vai trazer condenação a todos os falsos mestres. E o que Paulo nos alerta no final, no versículo 7, ele relembra os crentes do começo da caminhada espiritual deles. Eles receberam Paulo como um anjo de Deus. O que eu tenho a falar para você, irmãos, é o seguinte: relembre do seu primeiro amor. Quando você, para quem gosta disso, ou quando você aceitou Jesus, mandaram você aceitar Jesus, na verdade foi Jesus que te aceitou, o perdido era você. Mas relembre desse amor, relembre de como Cristo tratou com você, o que Cristo fez por você, como seu coração queimava, e volte a confiar somente em Cristo. Abandone esses falsos mestres, abandone os méritos seus próprios, abandone a circuncisão e venha para a verdadeira liberdade que só o Evangelho de Cristo. Não deixe para trás, como Paulo fala lá no versículo 11, que outras pregações que abandonam o escândalo da cruz. Paulo fala que eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Se você segue os méritos, é um meritório, você abandonou o escândalo da cruz. Que o Espírito Santo possa levar você novamente a crer somente em Cristo e entender o que é o amor verdadeiro. Lembra-se do primeiro amor e volte confiando apenas em Cristo.